E no Espírito Santo, o município de Venda Nova do Imigrante ganhou o título de Capital Nacional do Agroturismo. Com cerca de 25 mil habitantes, a cidade se destaca pela produção artesanal de bolos, biscoitos, geleias, queijos, artesanato em madeira, bordados e sabonetes. Um dos maiores eventos do município é a Festa da Polenta, celebrada todos os anos, no mês de outubro. A lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2019 e publicada agora no Diário Oficial da União. Mas desde 2006, Venda Nova do Imigrante já tinha o título de Capital Nacional do Agroturismo pelo Ministério do Turismo. E para falar um pouco mais sobre o agroturismo, nós vamos conversar agora com a pesquisadora e técnica de projetos de planejamento estratégico da Fundação Getúlio Vargas, a Natália Soutosa. Natália, muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Prazer em conhecê-lo. Já conheci o Sebastião. Legal estar com você também aqui e com todos que nos ouvem. Estou aqui substituindo o nosso colega Sebastião Garcia por uns dias, ele que está curtindo as férias em família. Oh, e um prazer te conhecer também aqui virtualmente nesse bate-papo tão especial para falar desse tema tão importante, né, Natália, que é o agroturismo, né? E o quanto impacta na vida principalmente dos micro e pequenos empreendedores, correto? Correto. A gente vai conversar sobre isso, né? Mas é um dos segmentos mais promissores que a gente tem agora no turismo. É verdade. Claro, para quem está aqui nos assistindo ao vivo, no canal do Empreender, no canal Empreender, no Jornal do Empreendedor, segunda edição, queria que você trouxesse uma definição do que é o agroturismo. Olha, primeiro é importante que a gente explique que é comum nos estudos e planejamentos do turismo definirmos os segmentos de atividade, né? A gente ouve falar, por exemplo, em turismo de natureza, turismo gastronômico, turismo de sol e praia. Pois bem, esses segmentos, eles não são estanques, ou seja, eles geralmente são interseccionados a depender do destino e análise. Por exemplo, é o caso do ecoturismo, que é uma modalidade do turismo rural. O que é o turismo rural? Ele é mais amplo, é entendido como um turismo que ocorre no ambiente rural. Já o agroturismo, além de acontecer no ambiente rural, ele envolve a vivência do cotidiano das práticas agropecuárias. Natália, que a gente sabe que com certeza gera excelentes oportunidades de negócios, principalmente para os micro e pequenos empreendedores, né? Sim, exatamente. Ele é um dos segmentos que mais vem ganhando adeptos no mundo todo e é bastante comum em vários países europeus, e aí a gente tem como destaque Portugal e Itália, mas já temos regiões do Brasil onde esse segmento tem sido muito bem trabalhado. A gente pode destacar, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, Vale Europeu, Vale do Café no Rio de Janeiro, alguns destinos de São Paulo, como Socorro, por exemplo, que já estão à frente, já entenderam o que esse segmento pode trazer, tanto em termos de desenvolvimento sustentável, quanto em promoção dessas comunidades que trabalham com a produção rural, né, a agricultura familiar e tudo que isso pode trazer também de benefício para aqueles que visitam essas propriedades. E na sua opinião, Natália, como é que o micro, pequeno empreendedor, eles podem, na verdade, explorar ainda mais esse segmento? A gente sabe que depois da pandemia, como o agroturismo, né, como o ecoturismo rural tem aumentado aqui no Brasil, né? Essa procura, né, das pessoas em quererem, de fato, conhecer cada vez mais esse Brasilzão afora, né? Que a gente tem uma extensão tão grande, e, claro, o agroturismo sempre muito presente, né? Em várias regiões do país. Se a gente for tomar como exemplo aqui a região do estado do Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, a gente tem um leque de opções para conhecer, né? Um grande potencial, né? Nossa agricultura é um dos setores que vem ganhando muito destaque e a tendência é que isso, inclusive, aumente, né? A gente fala muito sobre segurança alimentar no mundo e no Brasil nós temos todos os tipos e portes de produtores, né? Desde aquela agricultura familiar até os grandes produtores. Mas para voltar à sua pergunta específica, o que o produtor rural pode fazer, né? Bom, isso é muito importante, tá, Bruno? Não basta ele abrir as portas da propriedade para receber visitantes. Ele precisa primeiro entender o que é esse segmento, tudo que ele envolve, o que esse público valoriza. É preciso que ele faça uma avaliação da sua propriedade, o que ele pode usar ali como um entretenimento, como uma vivência para esse público. E aí sim, ele pode potencializar, por exemplo, o ganho, além do ganho já com aquilo que ele já produz, né? Produção agrícola, produção agropecuária,
ele pode vender diretamente essa produção, sem intermediários, para esses visitantes. Ele pode potencializar os ganhos com hospedagem, com atividade de entretenimento. Então, aquele retirar o leite às 5 da manhã, que ele faz todos os dias, e que ele não tem um ganho extra com aquela atividade, né, além do leite, ele pode tornar aquilo ali uma experiência. Qual morador de área urbana, crianças, adolescentes, adultos e até pessoal de terceira idade nunca teve esse contato, né? Então, como transformar isso em uma experiência, em um produto turístico, em um produto a ser vendido para essas pessoas? E todo esse preparo, toda essa análise de potencialidades, o produtor rural ele precisa fazer, e eu tenho certeza que ele pode contar com o Sebrae para isso. Com certeza, o agroturismo de fato é um excelente segmento para o empreendedor que quer aí apostar nesse ecoturismo rural. Natália Soutosa, quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco mais uma vez, né, ao vivo aqui no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Tchau, tchau.